A Defensoria Pública de Minas muda de comando na próxima segunda-feira, com a posse da Defensora Pública Geral, Raquel da Costa Dias. Ela será a quarta mulher a ocupar o cargo mais alto da instituição ao biênio 2022-2024. Quais são os seus projetos e qual a importância da Defensoria para a população, especialmente os mais carentes, os mais desamparados? Esse é o tema da entrevista que farei agora com a nova Defensora Pública Geral. Doutora Raquel, obrigado por aceitar nosso convite, parabéns pela posse. Obrigada, Orion. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com você, nosso parceiro, apoiador, grande apoiador da Defensoria Pública. É um prazer estar aqui falando de Defensoria e falando dos novos projetos para o próximo biênio. Nós agradecemos também, e a você que nos acompanha, pode inscrever-se no nosso canal no YouTube, também enviar suas sugestões e comentários aqui no site ao final da entrevista ou também no próprio canal do YouTube. Doutora Raquel, hoje, 19 de maio, é o Dia Nacional da Defensoria Pública, Dia também Nacional da Defensora e do Defensor, e também a Defensoria está aí promovendo a união de 51 casais, né? Qual que é a importância desse evento aí para o direito e a vida das pessoas? A Defensoria, ela é a instituição que acolhe a população em situação de vulnerabilidade, né, no nosso país. Especialmente em Minas Gerais, já tem aí uns 5, 6 anos que a gente promove os casamentos comunitários, exatamente para as pessoas que têm o sonho de regularizar aquela situação, aquela união estável, né, que vivem juntos há muitos anos, às vezes já têm filhos, netos, mas nunca tiveram a oportunidade, por razões financeiras, de comemorar aquela união, de oficializar aquele casamento, e eu acho que é a oportunidade, então, que elas têm de regularizar aquela situação, de chamar os parentes mais próximos, filhos, para participarem daquela alegria familiar, né, com o casal. Então, é uma festa da cidadania, mas é uma festa principalmente do fortalecimento da família, e acaba que o fortalecimento da família, né, Orion, ele previne novos criminosos, ele previne que a gente tenha uma sociedade mais forte, uma sociedade mais segura, e em razão disso, então, a família é a grande base da sociedade, e que uma sociedade que tem a família forte, ela acaba sendo uma sociedade melhor. Então, eu acho que hoje, para a gente, é uma grande festa, porque é uma festa da família, né? É a Defensoria promovendo a possibilidade, né, a dignidade humana, no reconhecimento, na regularização de situações fáticas aí de muitos anos, e que as pessoas sonham com um casamento, com um bem casado, né, com uma bênção de um padre, de um pastor, e com aquela certidão, aquele documento que reconhece aquela união como uma entidade familiar. Sem dúvida, né? Parece um gesto muito simples, muito comum, mas é importante para a vida das pessoas, assim como também é importante para os filhos terem o direito ao nome do pai na certidão, à paternidade. Isso é fundamental, não é? Para a dignidade das pessoas. Sim, e esse é um outro projeto, né, que a Defensoria já há mais de 10 anos faz, que é o mutirão Direito a Ter Pai, né, o mutirão da paternidade, que são, muitas vezes, né, o pai não tem a chance de reconhecer aquele filho, ou muitas vezes, naquele momento, ele não quer fazer aquele reconhecimento, e a gente consegue aí resgatar situações familiares e restabelecer ou dar um novo começo, um novo início a vínculos familiares, né, de pai e filho, e existe um estudo de que aquela pessoa que não tem a figura paterna na sua vida, né, eu acho que grande parte da população carcerária no Brasil não tem a figura paterna, né, forte em sua vida. Então, daí mostra a importância de um pai, e a Defensoria, mais uma vez, promovendo cidadania, né, promovendo a dignidade da pessoa humana, promovendo o fortalecimento desses vínculos familiares que possibilitam a formação da pessoa humana de uma maneira mais completa, né? Eu acho que quando a gente sabe a nossa origem biológica, quando a gente tem a oportunidade de estabelecer vínculos com os nossos genitores, com o nosso pai, com a nossa mãe, com os avós, isso nos torna pessoas emocionalmente mais preparadas para encarar a vida aí fora na sociedade.
Muito bem. Bom, a posse da senhora também é um momento aí de festa para a Defensoria Pública a partir da semana que vem, né? Qual que é a importância que a instituição tem para as pessoas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade? A Defensoria é a casa da cidadania, né? É a porta de acesso à justiça a muitas pessoas que são invisibilizadas pela própria sociedade. Né? São pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, são vulnerabilizadas e a Defensoria é a única porta de entrada que elas têm para ter acesso a direitos. E aí a gente fala de uma gama de direitos da mais variada possível, desde um reconhecimento de paternidade, passando pela ação de alimentos, pela guarda, pela regularização da convivência com a mãe ou com o pai, passando pelo superendividamento, pelas relações entre pessoas e contratos, né? Se você vai vender o seu carro, se você vai celebrar um contrato de locação, você precisa de uma orientação jurídica, a assessoria pode fazer isso por você, se você não tem condições de pagar, né, por um profissional do direito, por um advogado. Então, a Defensoria promove direitos, ela promove o acesso à justiça, e a gente tem também a atuação aí principal de tentar solucionar a demanda de uma forma extrajudicial. Então, é com grande alegria, né, que na próxima segunda eu assumo a representação dessa instituição, que é uma instituição das mais bonitas que existem no nosso Brasil, que é exatamente uma instituição que promove dignidade, promove cidadania, né, e promove direitos, né, consegue efetivar direitos na vida de tantas pessoas. A gente já tem uma história aí de defensoras gerais, né? Serei a quarta mulher a comandar a instituição e o faço com muita honra e estou muito animada. São muitos desafios, mas eu sei que a gente tem aí grandes oportunidades de fazer a instituição ser cada vez mais forte, cada vez mais sólida e de expandir o nosso serviço, com um serviço de alta qualidade, aos rincões de Minas Gerais, que a gente sabe que tem muitos lugares que são extremamente carentes no nosso estado e que a presença de um defensor faz toda a diferença naquela comunidade para que ela consiga acessar o Poder Judiciário, para que ela consiga acessar seus direitos enquanto cidadã e cidadão mineiro. Ainda assim, e ao contrário da Defensoria Pública, né, sabemos que as mulheres têm dificuldade de ocupar espaços de poder de decisão. Como é que a senhora, o que representa para a senhora aí ter esse cargo mais alto na Defensoria Pública, sendo mulher, diante desse contexto que eu disse aí, de dificuldade de acesso a escalas de decisões de poder? As mulheres não ocupam, né, os cargos de liderança com a mesma constância que os homens, né? Muitas vezes eu já fui a única mulher numa mesa de autoridades representando a instituição, né? Tantas outras vezes eu fui a única mulher numa mesa de reuniões, e a gente sabe que existe ainda o clube do Bolinha muito forte, tanto na iniciativa privada quanto no setor público. Mas eu acho que acaba que eu, sendo uma mulher, né, que sou mãe, que sou filha, né, que sou esposa e que também sou profissional, e eu acho que a gente consegue fazer muito bem isso, a gente consegue conciliar as duas coisas, há tantos papéis, e a liderança feminina, ela é uma liderança diferenciada, é uma liderança mais sensível, talvez seja uma liderança mais equilibrada do ponto de vista que a mulher já é acostumada a lidar com várias situações ao mesmo tempo. Eu acho que o meu exemplo sirva de inspirações para outras mulheres, e eu espero também vê-las ocupando outros cargos de liderança, tanto no setor público quanto na iniciativa privada, nas instituições e nos órgãos, de uma maneira geral. É porque o ingresso, às vezes, num cargo público, no concurso, pelo concurso, é mais objetivo, mas a partir do momento em que começa a subir na carreira, depende, então, desse clube do Bolinha, que é mais subjetivo, né? Sim, sim. Algumas instituições isso é mais arraigado. Eu acho que na Defensoria Pública eu nunca sofri situações de preconceito. Eu acho que eu tenho uma trajetória de 17 anos de Defensoria e de 5 anos de Tribunal de Contas. E na minha trajetória profissional enquanto servidora pública, eu sempre ocupei cargos de assessoramento, coordenação, direção. Eu nunca sofri situações de discriminação por ser mulher. Eu acho que nesse ponto eu sou uma pessoa muito privilegiada, né? Fui diversas vezes coordenadora aqui na instituição, tanto no interior quanto na capital. Fui coordenadora em áreas administrativas, assessora de defensora geral,
e nos últimos 4 anos fiquei na chefia de gabinete da instituição ao lado do Dr. Gério, nosso atual defensor público, né? Então, eu tenho uma história muito feliz na minha profissão, mas eu sei que essa não é a realidade de outras mulheres, né? Por isso que eu falo que ocupar este cargo neste momento, eu acho que eleva a minha responsabilidade também como mulher, né? De me mostrar uma pessoa, uma boa gestora, uma boa líder, uma líder que faz parcerias, né? Que eu acho que a mulher tem muito isso de trabalhar com parcerias e não de uma maneira autoritária, né? E que este exemplo agora que eu estou dando inspire outras pessoas, outras mulheres a irem pelo mesmo caminho. E a mulher é sempre cobrada de muita responsabilidade de ser tão competente todos os dias em casa, cuidando da família, do marido, dos filhos e também no trabalho. E isso não é cobrado tanto assim do homem, né? Não, não. Se o homem leva a criança na escola, se o homem fica com a criança, né, com os filhos um dia da semana, ele está ajudando a mulher, não é verdade? Ainda reclama, ainda reclama. E ainda reclama que ele está ajudando. Agora, a gente não, é nossa obrigação ficar com as crianças, estudar para a prova, cuidar das tarefas domésticas e ainda trabalhar. Então, nesse ponto, a mulher ela acabou ficando sobrecarregada. Eu acho que as novas gerações, e eu acho que essa situação vem mudando. Hoje, os homens, os maridos são mais parceiros, né? Eu acho que eles entendem que nós também temos o nosso lado profissional e o nosso lado pessoal, e que as duas coisas têm que conviver ao mesmo tempo e de maneira harmônica, né? Mas ainda tem arraigado esse machismo, né? De que o que ele faz em casa é uma ajuda, o que na verdade não é uma divisão de tarefas, é uma parceria, né? Que também tem que existir no casal, na família, para que a família tenha harmonia, né? Para que os dois também se lancem em desafios profissionais e se realizem na profissão, porque eu acho que é muito bonito, né? E é muito gratificante quando a gente consegue ter um trabalho como eu tenho, que é um trabalho extremamente realizador mesmo na minha vida, né? A gente faz o bem e recebe por isso, né? A Defensoria Pública é uma instituição que muda realmente a vida das pessoas, e todos nós que passamos por aqui enquanto profissionais, com certeza a gente não sai daqui a mesma pessoa que entrou, porque é uma instituição que realmente mexe com a nossa estrutura enquanto ser humano, nos modifica, eu acho que para melhores. Eu não sou tão otimista quanto a senhora, não, porque todos os dias eu leio, ouço denúncias de agressão contra a mulher, até feminicídio, enfim, violência doméstica aumentando muito, né? De onde vem tanto ódio, assim, da experiência que a senhora tem de lidar com essas situações e como que a Defensoria está lidando com isso? Eu acho que vem de um machismo estrutural mesmo, arraigado na sociedade, né? E eu falo, né, como eu falei, eu falo também da minha experiência de vida, que também é uma, né, quando eu te falava da minha posição enquanto liderança, assumindo a instituição, é da minha experiência de vida, que também tem um marido que entende que é parceiro, né, que a gente teve oportunidades na vida e famílias estruturadas que nos possibilitaram isso. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. E isso independente do nível econômico das pessoas. A gente sabe que existem homens que foram criados dentro de um contexto de machismo estrutural, e mulheres também, né? A gente não pode desconsiderar isso. E que isso está tão arraigado na estrutura da pessoa, que realmente a violência ela é uma consequência, um efeito natural de qualquer ação da mulher que contraria o homem, né? Então, ela não precisa, na cabeça do homem, se ele foi contrariado, aquilo ali já enseja uma situação de abuso. E aí eu não estou falando só do parceiro sexual, do parceiro familiar, mas eu estou falando de situações que acontecem também no campo profissional, né? De superiores hierárquicos, de chefes que praticam abuso moral, né, às vezes sexual, contra mulheres. Na Defensoria Pública, a gente tem um núcleo, né, de atuação de proteção à mulher em situação de violência, e a gente vê das mais variadas situações possíveis, né? A gente vê desde uma mulher extremamente fragilizada e violentada dentro de casa, como a gente também vê mulheres que são altamente capacitadas e que às vezes não percebem situações de violência em outros meios, no meio profissional ou até
no meio doméstico, elas estão sofrendo uma violência ali e elas nem se dão conta disso, né? Elas demoram a tomar consciência da situação que elas estão inseridas, né? Eu acho que simboliza muito, tem uma série da Netflix que chama Maid, que é, não sei se você viu, que é uma faxineira, né, nos Estados Unidos, que ela está inserida numa situação de violência e depois ela vai entender que vem desde dos pais, né? Ela viu a mãe sofrendo violência doméstica a vida inteira e ela se colocou numa relação afetiva que ela também era violentada, e é isso que a gente vê aqui na Defensoria todos os dias. São mulheres que viveram a vida toda situações de violência. Então, para elas se darem conta de que elas estão sendo violentadas, é o primeiro passo para elas procurarem ajuda. Perfeito. Bom, voltando aqui à atuação da senhora, né, construindo essa trajetória na Defensoria, teve esse reconhecimento, sendo até candidata única e uma boa, expressiva votação. E toma posse agora para esse primeiro mandato, com direito a um segundo mandato, nesse biênio que vem aí. E quais são as metas da senhora para a Defensoria? Nós sabemos, só falou há pouco, da importância que o defensor, que a defensora tem na vida das pessoas. Mas existem comarcas, ou a maioria delas, ou grande parte dos municípios desse estado continental, que é Minas Gerais, que não tem essa oportunidade de defesa. Como que a Defensoria pretende chegar a esses rincões de Minas Gerais? Esse eu acho que é o grande desafio dessa próxima gestão, né, desses próximos 2 anos aí de mandato que eu terei, porque a Defensoria vem crescendo muito, mas nós ainda temos quase que 50% dos cargos vagos, então nós ainda estamos ausentes em muitas comarcas, em muitas cidades do interior de Minas Gerais, e como você falou, são as Minas e as Gerais, né, são situações, em Minas Gerais a gente tem diversos contextos sociais, né, do norte ao sul do estado e do leste a oeste. Então, eu pretendo fazer a instituição crescer com muito compromisso com o dinheiro público, com muita racionalidade, tentando fazer mais com menos, no sentido de levar uma prestação de alta qualidade às pessoas, né, algumas abrindo novas comarcas, mas também fazendo defensores atuarem em algumas áreas e unidades por meio de cooperações, né? Defensor, por exemplo, em cidades muito próximas, talvez ele consiga atender a população de 2 cidades, trabalhar em 2 cidades, tendo base em uma só. Eu dou exemplo, por exemplo, de Conselheiro Lafayette e Ouro Branco, a distância entre as 2 cidades são 15 quilômetros, então os defensores de Lafayette, eles podem trabalhar em Ouro Branco e atender aquela população daquela cidade, né? E também fazer investimentos mesmo robustos em tecnologia, né? E colocar a Defensoria na era digital, então trabalhar com mecanismos de inteligência artificial, de jurimetria, né? Dados estatísticos e de sistemas de interoperabilidade do sistema da Defensoria com o PJE, para que a prestação jurídica seja mais rápida, mais efetiva e mais eficiente à população, aos usuários e usuários dos serviços. A senhora me corrija se eu estiver errado, mas nesse próximo mês de junho, que será o primeiro mês do mandato da senhora, está terminando aquele prazo para o poder público ampliar o acesso à justiça, acho que a emenda constitucional, né, número 80, me parece, que está expirando a partir de agora. Vai conseguir ampliar, alcançar essa meta? Porque hoje 40% parece que apenas é a ocupação da Defensoria no país e em Minas. Infelizmente, não. A gente tinha a emenda constitucional 80 determinou um prazo, né? Ela é de 2014 e ela determinou um prazo de 8 anos para que a Defensoria Pública estivesse instalada em todas as comarcas, em todas as unidades judiciárias do país. Isso não aconteceu, né? A Defensoria não recebeu todos os investimentos que a instituição precisaria para implementar essa medida, mas a gente vem, sim, recebendo investimentos, pelo menos a Defensoria de Minas, investimentos mesmo do atual governo mineiro, para que a gente se prepare para aumentar, a expandir os nossos serviços para quem não é ainda usuário, porque nós não estamos instalados nessa comarca. Então, nós pretendemos, sim, em junho a gente não vai conseguir cumprir, né, Orion? Mas a gente já começa, eu inicio um mandato já designando 18 novos defensores para cidades que a Defensoria já está instalada de forma capenga e abrindo uma nova unidade em Unai,
porque a gente tem uma unidade prisional lá muito grande, então a gente já começa que seja uma pequena expansão, mas pensando a longo prazo numa instituição que se faça cada vez mais presente na vida das mineiras e dos mineiros. Mas, infelizmente, a gente não consegue cumprir essa meta no próximo mês, porque ao longo dos últimos 8 anos, a gente também não recebeu todos os recursos que precisaria para implementar essa pedida. Em termos de orçamento, a gente sempre ouviu dizer que a defensoria seria aí o primo pobre do sistema de justiça como um todo, até mesmo na relação defensor-defensora, promotor-promotora, juiz, naquela rede ali de realização da justiça. A situação está mudando? O orçamento da defensoria ainda é muito aquém se comparado aos orçamentos das instituições e do próprio Poder Judiciário, né, instituições autônomas e do Poder Judiciário. Mas nós estamos caminhando. Eu vejo com confiança, né, e otimismo aí os próximos anos institucionais, porque, como eu falei, a gente precisava estruturar, né, a instituição de maneira que ela pudesse, então, pensar num crescimento e num planejamento estratégico, né, e aí a gente crescer de uma maneira coerente, consistente, de modo a não ter mais recuos, porque muitas vezes a instituição foi e voltou ao longo da história. Ela abriu uma comarca e depois ela fechava a comarca. Então, agora a gente pretende abrir, manter aberta e planejar a instituição a longo prazo, de modo que a gente se faça cada vez mais presente. Continuamos com um orçamento menor do que existe hoje no Ministério Público, no Poder Judiciário, mas estamos no caminho. Eu penso que é uma instituição em construção e que nós estamos aí trilhando esse caminho de fortalecimento institucional, de modo que a gente se faça mais presente, cada vez mais presente na vida das pessoas e tenha cada vez mais recursos para tornar isso possível. Eu imagino que as demandas, e gostaria que o senhor falasse sobre essas demandas diversas que chegam, que batem às portas da defensoria, ficaram muito represadas durante essa pandemia, que nós estamos aí, se Deus quiser, vencendo pouco a pouco. Essa situação da pandemia, isso vai agora aumentar essa demanda sobre a defensoria, como será esse atendimento, o remoto veio para ficar, enfim, há também um mutirão aí para acontecer, me parece, na área criminal no judiciário para agilizar esses processos que ficaram travados e represados nesse período por conta da dificuldade do direito de defesa, do acesso aí do réu a esse processo judicial. Sim, a defensoria, como Poder Judiciário, nós nunca fechamos as portas, né? Eu brinco que a defensoria é como um hospital, tem que funcionar de forma ininterrupta, né? Porque quem precisa de um leito de UTI, de um leito de enfermaria, quem precisa de um medicamento urgente, não pode esperar. Então, nós crescemos, no último ano, nós fizemos 825 mil atendimentos na prestações jurídicas, né? Então, se a gente for pensar que Minas Gerais tem aí 20 milhões de pessoas, é um número expressivo de pessoas atendidas na Defensoria Pública, considerando aí que nós não estamos nem em 50% das comarcas, né, judiciárias, estamos um pouco mais de 1/3 das comarcas. Então, a gente pensa que não paramos, mas é claro que muita coisa ficou represada, né, muita gente deixou de vir à sede, mesmo porque muita gente perdeu a renda que tinha, né, e aí nem conseguiu pegar um transporte para, por exemplo, comparecer à Defensoria Pública. O que a gente tentou fazer, Orion, desde o início da pandemia, foi munir os defensores e a própria instituição de ferramentas digitais para que aquele assistido, aquela assistida, que pudesse ter acesso a um celular, ter acesso a um computador, ele fizesse contato com o defensor e a defensora e conseguisse, por meio deste contato virtual, obter a prestação jurídica que ele quisesse. Então, por exemplo, uma pessoa que precisava de um medicamento com urgência, uma idosa, e ela podia encaminhar tudo pelo WhatsApp, ela podia encaminhar tudo por e-mail, a filha encaminhar a quem tivesse, né, contato por computador, a gente recebia a demanda, ajuizava a ação, o processo eletrônico e dava seguimento a isso. Então, não paramos. Mas é claro que algumas coisas ficaram represadas, mesmo porque em alguns momentos o próprio judiciário suspendeu audiências, e aí tem muito do criminal nisso, sim, né? Era complicado no momento de pandemia trazer o preso com a escolta, com tudo, para um fórum para fazer audiência. Então, isso tudo agora vai ser retomado com uma força maior, e a Defensoria está preparada para participar de todos esses mutirões,
para colocar o serviço em dia do que precisa ser colocado, né? A execução penal é um ponto que nos preocupa muito, né? E pretendemos atuar em 100% dos processos da execução penal de Minas Gerais, exatamente para que não tenha ninguém aí cumprindo pena além da conta, né? Não fique um dia a mais no sistema penitenciário do que o previsto na sua sentença condenatória. Então, não paramos, mas sim, nós mesmos aqui estamos fazendo vários mutirões, né, no mutirão das famílias, exatamente para colocar toda aquela demanda de guarda, de alimentos, coisas que podem ser resolvidas aqui até dentro da Defensoria Pública de forma consensual e que são levadas ao Poder Judiciário só para homologação, mas para que a cidadã e o cidadão não esperem muito pela prestação jurisdicional. Para quando é que a senhora está prevendo esse mutirão da família, mutirão da paternidade? O mutirão das famílias nós fizemos agora no primeiro semestre. O mutirão da paternidade deve ocorrer no segundo semestre. Estamos participando de mutirões dos júris, mutirões de execução penais em diversas unidades aí do Estado, e fizemos o casamento hoje, né, e pretendemos aí continuar com esses projetos, né, a Defensoria Pública tem vários projetos interessantes também na área civil, a gente tem a Defensoria no Lar, né, e que a gente pretende retomar esse projeto agora, exatamente relacionado aos direitos de vizinhança. A gente sabe, né, principalmente na população mais carente, que essas regras, né, de uso e ocupação do solo, de uso e ocupação da área urbana, elas não são muito bem observadas, os distanciamentos. Então, às vezes, criam-se problemas na área, no direito de vizinhança, que quando as pessoas vêm na Defensoria Pública, a gente não consegue resolver à distância. Então, o próprio defensor vai à casa das pessoas e resolve lá como é que tem que ser a demolição de um muro, como é que tem que ser um muro que atrapalhou a visibilidade, se a gente colocar o tijolo de vidro, a gente resolve aquela situação. Então, agora a gente pretende retomar com força total todos esses atendimentos que são realizados em loco, né? Porque os defensores, eles não ficam dentro da instituição encastelados, eles saem para campo, né? Então, a gente está nas comunidades quilombolas, a gente está nas comunidades atingidas por rompimentos de barragens, a gente está nas favelas e nas comunidades mais carentes, e resolvendo esses problemas todos de maneira próxima da população, que eu acho que é a melhor maneira mesmo de solucionar todos os litígios. O público-alvo da Defensoria, realmente, então, são as pessoas mais desamparadas do direito, mais carentes, que a maioria da população brasileira. Imagino que com essa crise econômica acentuada, agravando cada vez mais desemprego, isso também deve intensificar mais esse trabalho da atuação da Defensoria. Sim, a gente recebeu uma demanda muito, muito grande, né? Um aumento no período de pandemia e uma diferença de perfil de assistido, né? Porque muitas pessoas perderam o emprego. Então, algumas pessoas que faziam parte da classe média e que não entravam no nosso critério de suficiência econômica passaram a fazer parte do público atendido pela instituição. Então, a gente teve, sim, um acréscimo no número de atendimentos e aí uma diversificação do nosso público mesmo, dos nossos usuários de serviços. Muito bem. Doutora Raquel, nós estamos na reta final da nossa entrevista, eu gostaria que a senhora também desse uma palavra para os defensores e defensoras, sobre as conquistas da carreira, já que estamos aí no Dia Nacional deles. Bom, eu acho que os últimos 4 anos, né, a gestão que eu participei do Dr. Gério foi uma gestão muito exitosa, que colheu muitos bons frutos, né, de trabalho, a gente plantou e colheu bons resultados, e que agora a gente tem que alçar voos maiores e solidificar e fortalecer a nossa instituição cada vez mais. Então, a minha palavra para cada defensora e defensor público é uma palavra de gratidão, né, pela expressiva votação que eu tive, né, mais de 90% dos votos, pela confiança em mim depositada, e gratidão pelo trabalho maravilhoso que cada um desempenha, né, porque eu falo que aqui na administração a gente só embrulha para presente, eu peço aqui ao nosso mestre em fazer um bonito embrulho para entregar para a sociedade o maravilhoso trabalho de cada defensora e de cada defensor na sua área de atuação, na sua cidadezinha lá do interior, e é esse trabalho que modifica a vida das pessoas, e é esse trabalho que a gente gosta de mostrar para a sociedade, exatamente para mostrar a importância da nossa instituição para a sociedade como um todo, Orion. E aí eu não falo só das pessoas vulnerabilizadas, eu falo também daquele contribuinte que paga impostos e que precisa entender a instituição e que entende essa instituição como muito importante
porque ela presta um serviço relevante à sociedade, né, protegendo crianças, protegendo adolescentes, protegendo idosos, pessoas com deficiência e pacificando, né, a sociedade como um todo, porque quando a defensoria entra numa comunidade que está muito fragilizada, por exemplo, em razão de um rompimento de uma barragem, e constrói ali um acordo que possibilita o ressarcimento, é a defensoria pacificando aquela comunidade, e aí cada colega que eu tenho, né, cada defensor e defensor faz isso com uma maestria ímpar, e a minha palavra para eles é de gratidão e de ânimo para os próximos anos que virão. Com certeza, e é importante também registrar aqui o trabalho exitoso da Defensoria, da qual também a senhora participou, aí, na tragédia de Brumadinho, um importante trabalho da Defensoria em defesa daqueles mais desamparados que não tinham nada a ver com a exploração mineral ali na região. Bom, eu conversei aqui com a nova Defensora Pública Geral, Raquel da Costa Dias, que nesta segunda-feira, assume aí o comando da Defensoria Pública de Minas Gerais. Doutora Raquel, muito obrigado pela entrevista e parabéns pela nova missão aí, sucesso desses novos projetos. Obrigada, Orion. Agradeço pela oportunidade, pela parceria, pela entrevista e estamos à disposição, te espero aqui na segunda-feira. Obrigado, foi um prazer. E a você que nos acompanhou aqui pode ver e rever essa entrevista no canal do YouTube e também aqui no site do nosso blog. E deixe aqui seus comentários e sugestões, que serão muito bem-vindos. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.